Eu acho que vale começar falando qual sempre foi a minha relação com o meu cabelo, né, desde pequena. Eu tenho 33 anos no momento que eu estou gravando esse vídeo, daqui a alguns meses eu faço 34. E a minha infância, ela foi um momento em que o cabelo cacheado, ele ainda não era considerado bonito, estético, era uma fase, assim, que não tinha um monte de conteúdo sobre como finalizar cabelo, não tinha um monte de produto pra cabelo cacheado, ainda não tinha entrado esse hype. Então, basicamente, na minha infância e adolescência, né, que é o momento que você tá formando muito a sua autoestima e tudo mais, a gente não tinha muita referência de cabelo cacheado e a única coisa que era bonito, que era cool, era cabelo liso. Então era a fase que todo mundo ou fazia chapinha ou fazia realmente o alisamento, né, químico, assim, danificava o cabelo, alisava, mesmo que aquilo deixasse, né, todas as pontas machucadas do cabelo, enfim, alisava porque era o que era considerado belo. E eu consegui passar ilesa dessa fase. E eu dou crédito a isso à minha família, ao meu pai e minha mãe. Primeiro porque a minha mãe tem cabelo cacheado e ela sempre amou ter cabelo cacheado, então eu sempre tive na minha mãe, a nossa mãe ela já é nossa referência de energia feminina, né? Então a questão da beleza, ela é um atributo da energia feminina. Então a gente já normalmente olha muito pra mãe pra construir alguns valores quando a gente tá nessa fase de desenvolvimento inicial. E eu vi a minha mãe a vida inteira gostando muito do cabelo cacheado dela. E do lado da energia masculina do meu pai, eu sempre vi ele também achar muito lindo o cabelo natural da minha mãe. Então eu tive essa referência desde pequena. O seu cabelo natural é lindo. Então, mesmo no meio de uma fase que só era considerado bonito o cabelo liso, eu consegui passar ilesa, sem nenhum alisamento. Gostava do meu cabelo. Ele era diferente, hoje ele é bem mais cacheado. Eu deixava ele muito longo, eu deixava ele um palmo abaixo do seio aqui, ó. Então ele era tipo aqui, era muito comprido meu cabelo. Se eu achar foto, eu coloco aqui na tela. E aí, como ele também pesava, porque ele era longo, ele ficava mais numa pegada ondulada do que cacheada. E eu gostava muito de ter franja curta, aí era o único momentinho que o cabelo cacheado me pegava, porque a tiara aqui do meu cabelo sempre foi um pouco mais cacheada que o resto. E então era o único lugar que eu fazia uma chapinhazinha, porque eu queria deixar, tipo, a franja mais lisa, mas todo o resto do meu cabelo eu sempre fui muito preocupada em usar o mais natural possível e não danificar, sabe? Eu sempre tive muito medo de, tipo, fazer qualquer coisa que pudesse estragar o meu cabelo. Eu sempre tive muito essa preocupação. Então, foi isso a vida inteira. Passei com o cabelo ali saudável, tudo certo. Aí, quanto mais eu fui avançando em idade, foi surgindo muito mais produto. Aprendi, inclusive, com uma amiga minha de infância, que é minha amiga até hoje, a usar finalizador. Daí a gente foi descobrindo esse mundo. Eu apresentei finalizador, tipo, de cachos pra minha mãe, pra você ter noção. Então foi toda uma curva de aprendizado, lidando cada vez melhor com o meu cabelo. Com o tempo fui me arriscando, cortei um pouco mais curto, nananã. Passei por várias etapas, mas sempre com ele muito saudável. Até que a primeira vez que eu me arrisquei a fazer qualquer coisa no cabelo, que era, tipo, um pouco mais químico e tudo mais, foi uma vez que eu tava com vontade de fazer alguma coisa diferente. E uma amiga falou que ela tava passando um spray que era de camomila, que era um negócio super natural e que deixava as pontas dela mais claro, assim, naturalmente mais claro. Porque o meu cabelo, o tom natural dele, é um castanho claro. Teve gente que já chamou de loiro escuro, teve gente que falava castanho claro. Quando eu digo gente, são profissionais cabeleireiros pelos quais eu já passei. Então ele era nesse tom. Falei, se eu passar esse negócio de camomila que minha amiga falou, vai dar um arzinho natural, vai ficar meio que tipo um dourado do sol, assim, nada muito artificial, e não vai estragar meu cabelo, porque camomila é natural. Eu acho que eu vou fazer esse negócio aí que ela tá sugerindo. E aí foi a primeira vez que eu fiz um negócio diferente, que eu passei esse spray, realmente ele clareou meu cabelo, ele ficou num tom mais loiro. Só que, mas eu sabia que na verdade esse negócio não era muito natural. Quando que eu fui descobrir isso, passou um tempo, eu tinha curtido mexer um pouco na cor, porque meu olho ficou mais claro, né? Meu olho, quando eu tô contra o sol, assim, ele é um castanho esverdeado. Então eu percebi que deixar o cabelo mais claro trouxe mais essa coisa do verde. Falei, ai, que legal. Comecei a me arriscar. No meio de tudo isso, eu já tinha conhecido a minha cabeleireira da vida, que é a Cacau Dias. Inclusive, se você quer conhecer a Cacau, ela não só ela é uma cabeleireira sensacional, mas ela é uma empresária fantástica. Ela é formada em engenharia química, ela tem a própria linha de produtos, ela tem a primeira linha de produtos clean beauty da América Latina. Então, tipo assim, a mulher é um fenômeno e eu tenho entrevista com ela aqui no canal. Então, quando você acabar de assistir esse vídeo, eu vou deixar ele sugerido aqui no final como vídeo pra você assistir em seguida. Então, cara, eu recomendo muito vocês conhecerem a história dela, porque a história dela
no dia ali que eu fiz essa entrevista, era no dia do nosso evento presencial aqui com empreendedoras, e todo mundo, assim, chorou e riu ao longo da entrevista dela, porque, sério, a história dela é sensacional. Então, se vocês quiserem conhecer a famosa, que eu vou falar muito dela nesse vídeo, tem entrevista com ela, eu vou deixar linkada aqui no final do vídeo, então, pra vocês assistirem depois. Mas, enfim, eu conheci a Cacau porque, inicialmente, eu fazia os conteúdos de marketing dela, e esse trabalho no início com ela me possibilitou criar muita confiança nela, porque eu entendi que ela realmente manjava de cabelo cacheado e que ela é muito preocupada, assim como eu, em não danificar o cabelo cacheado. Em qualquer procedimento que ela faz, ela sempre tem essa preocupação de usar materiais e produtos que não estragam o seu cabelo e também não prejudicam o meio ambiente, então ela sempre teve essa preocupação. E com ela, eu, ter trabalhado esse tempo no marketing dela, ter entendido tanto de conteúdo que ela tem, o tanto de conhecimento que ela tem, mais de 30 anos atuando na área, foi a primeira vez que eu me permiti fazer alguma coisa em salão que fosse minimamente químico. E aí, eu fui arriscar na coloração ruiva. Isso foi em 2019. E foi, inclusive, um momento que eu vou passar meio breve por ele, porque nem é sobre isso esse vídeo, mas foi um momento de encontro. Gente, a primeira vez que eu olhei no espelho, eu me vi ruiva. A sensação foi de voltar pra casa. Foi uma sensação de, tipo... Como que eu explico isso? A sensação foi que eu sempre fui ruiva. Eu só tive uma fase de insanidade que eu estava com cabelo castanho. Tipo assim, nossa, que loucura, por que eu tava com cabelo castanho mesmo? Eu sempre fui ruiva. Essa foi a minha sensação. Então, eu acredito que, sei lá, em vidas passadas eu devo ter sido ruiva, porque, gente, juro, foi uma sensação de voltar pra casa. Tanto que, depois disso, eu lembrei que, desde criança, quando eu assistia desenho animado, filmes, eu sempre me identificava com a personagem ruiva. Sempre. Enfim, foi um momento meio assim... Sabe quando vem umas fichas? Porque eu não tinha me tocado de tudo isso até eu arriscar na coloração ruiva, me ver ruiva, falar, meu Deus, nasci pra isso, enfim. Não é sobre ainda, tipo, eu tô chegando na história, tá? Mas é porque tem toda uma construção. Como eu disse, a Cacau manja muito de usar produtos que não danificam o cabelo cacheado, então eu faço a coloração no meu cabelo desde 2019, sempre saudável meu cabelo, lindo, maravilhoso, nunca deu nenhum problema, beleza. Aí teve um momento um pouco mais pra frente na minha história que eu arrisquei numa outra coisa química, que era essa questão da franja. Como eu disse, a vida inteira eu usei a franja mais curta, e justo essa parte bem do arco aqui, sabe, do arco da tiara que a gente fala, ele tinha um cacho mais fechado, tinha não, ainda tem, o resto do meu cabelo é um cacho um pouco mais aberto, e bem nessa tiara aqui na frente ele é um cacho mais fechado. E como eu gostava de usar franja, eu sempre tive a necessidade de alisar só essa parte da franja. E eu falei, ai, Cacau, não quero mais isso, o que a gente pode fazer? E ela tem um procedimento lá que chama alisamento 80%, que basicamente, ela solta um pouco o cacho, não é pra ele ficar muito liso, lambido, é mais pra ele soltar um pouco o cacho, porque tendo em vista que essa parte da frente do cabelo me incomodava. Quando eu comecei a fazer esse alisamento nessa parte da frente, eu gostei, porque ele soltava bem aqui só a parte da raiz, sabe? Só que com o tempo, o que começou a acontecer é que quanto mais você vai fazendo esse alisamento, mais a minha franja ela foi ficando lisa, né? De novo, a gente fazia só na tiara, não era no cabelo inteiro. Mas ele foi ficando liso, e o que o cabelo liso tem de efeito visual que é o contrário do cacheado? O cacheado, ele dá volume. O liso, ele tira volume. Então foi um momento que quanto mais eu fui alisando a minha franja, mais ele foi perdendo volume. E eu acho que foi justamente por isso que eu não percebi o que estava acontecendo com o meu cabelo. Por quê? Foi meio que no meio dessa fase de eu estar fazendo esse alisamento na minha franja que o meu cabelo começou a ter os efeitos que eu falei aqui no começo do vídeo. Então, basicamente, eu não percebi até que teve um dia que eu cheguei na Cacau pra fazer o retoque da minha coloração, como sempre, e o retoque do alisamento ali da raiz, como sempre. E na hora que ela puxou, assim, o cabelo de lado, sabe? Pra passar o pente e fazendo todo o procedimento camada a camada. Na hora que ela passou o pente, tipo, não... Era um buraco meu cabelo, assim. Tipo, não tinha. Aí ela tomou um susto e falou, Paty, seu cabelo tá com buraco na lateral. Você tá com muita queda de cabelo. E aí ela pegava no meu cabelo e falou assim, olha isso, seu cabelo tá, tipo, fino, tem pouco cabelo. E ela ia falando isso, eu falei assim, mano, A primeira reação foi, do que você tá falando? E em seguida foi tipo, cara, eu tô vendo que você tá... Meu Deus, sabe enquanto ela foi descrevendo, eu fui percebendo também?
E foi um momento de choque. Eu falei assim, meu, como assim? Assim, as minhas laterais aqui do cabelo tava um buraco. É como se tivesse começando bem mais pra trás, assim, o meu cabelo. Ele tava muito mais fino. E aí, ela continuou a análise, ela falou assim, Paty, e uma coisa, o seu cabelo tá mudando de textura. Eu falei, não, como assim mudando de textura? Ela falou, tá mais liso. Eu falei, não, Cacau, tá mais liso porque nessa parte da frente a gente tá fazendo alisamento. Daí ela falou, sim, só que eu tô falando da parte de trás do seu cabelo. Aqui a gente nunca encostou nada relacionado ao alisamento. Ou seja, é alguma coisa que não tem nada a ver com os procedimentos que eu faço com você. Alguma coisa tá causando a queda de cabelo e está causando essa mudança de textura. Você precisa ir agora numa dermatologista. Eu tenho uma pessoa pra te indicar que é de confiança, uma dermatologista que é especializada no estudo do couro cabeludo, que ela é especializada em tricologia. E você precisa ver o que tá acontecendo. Pode ser muita coisa, ela já me adiantou ali, tipo, pode ser muita coisa, pode ser questão de vitamina, pode ser questão hormonal, pode ser um monte de coisa, então ela vai te guiar pra você fazer todos os exames, você entender o que tá acontecendo, e assim, a coloração não tem problema, a gente consegue continuar fazendo, mas esse alisamento que a gente fazia na tiara do seu cabelo, a gente não vai poder fazer, eu não vou mais encostar esse tipo de química até a gente entender o que tá acontecendo no seu cabelo. Porque dependendo do que for o problema, esse tipo de alisamento pode piorar a situação. Então a gente tem que parar essa parte do que eu faço esteticamente com você. Gente, foi tanta informação ao mesmo tempo que eu fiquei assim num estado de choque. Eu falei, mano, o que que tá acontecendo?